Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes inscritos do canal Herdeiro de Deus, bom dia a todos. 28 de maio de 2018, 0 hora 27 minutos. Nós trazemos esse vídeo, nesse momento, e nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu vou repetir: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Queridos, amados irmãos, nós estamos vendo um cenário de guerra, um cenário de guerra espiritual também, e um cenário de guerra no mundo material, de retaliações. Onde está a igreja nesse momento? Onde está a atuação da igreja do Senhor Jesus nesse momento? Nós, além de sermos cristãos, nós somos cidadãos, fazemos parte desse momento, fazemos parte dessa situação. Você que me ouve tem filhos que dependem da escola, que depende do transporte escolar que vai buscá-lo, do transporte de ônibus, do transporte seu que vai levá-lo e buscá-lo. Não adianta você, porque é cristão, evangélico, porque está esperando o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, você que é maranata ou que não é maranata, que não está esperando a volta do Senhor Jesus para esse tempo, independente, você faz parte. Tem para onde você correr dessa situação. Nós trabalhadores, eu que trabalho, logo mais eu vou trabalhar, vou dar um plantão de 12 horas e não vou deixar de ir, porque Jesus vai voltar. Eu tenho que continuar a vida enquanto ele não volta. Então, o cenário dos cristãos que eu percebo é que muitos, porque Jesus está voltando, querem se esquivar de fazer parte dessa guerra espiritual que está sendo travada e fazer parte dessa contribuição àqueles que estão lutando com suas armas, as armas humanas, que é a população, os caminhoneiros, que estão lutando pelas melhorias, para a derrubada desse governo corrupto, para a derrubada de todo esse sistema que está lá no Congresso, no Supremo, que está na presidência. Meus amados, não existe apenas uma atuação dos homens corruptos. Existe uma junção de duas atuações. A atuação humana, que é dos corruptos, que não tem Deus na vida, que não tem o temor do Altíssimo,
e que se colocam como instrumentos de Satanás, para que eles operem, para que os espíritos imundos, os demônios, os principados, potestades, os príncipes de Satanás, se utilizem deles, porque a realidade é essa. Satanás, ele se utiliza dos sistemas e se utiliza dos homens, dos líderes governamentais no mundo para operar seus desígnios. E eu vou provar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que eles estão por trás de toda essa operação maligna para destruir o Brasil. Satanás tem interesse em destruir o Brasil, porque é um dos maiores celeiros do evangelismo mundial. O Brasil é um dos maiores celeiros de evangelização na América do Sul, na África e em muitas outras nações. Então ele se utiliza desses homens corruptos, que não têm o temor de Deus, que são envolvidos com todo tipo de situações espirituais, que eles se colocam, que eles servem, que eles adoram, para que Satanás opere através deles. Em Apocalipse, no capítulo 16, está escrito que os demônios, eles atuam através dos reis, dos príncipes, dos presidentes. Ele tem uma ação, eles são um exército organizado. O reino de Satanás tem um exército organizado com o objetivo de destruir o homem, com o objetivo de destruir os seres humanos, as nações, gerar destruição das nações, oposição a Deus. Em Apocalipse 16 e 13 diz que João viu sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esses demônios, eles vão utilizar-se desses reis, desses líderes mundiais, desses presidentes, que na ocasião do Armagedon vão estar sob a influência deles, mas já se vive nesse momento sob a influência deles, desses espíritos imundos. E Satanás, que tem um reino organizado, formado por principados, príncipes das trevas, são príncipes, é uma hierarquia no reino de Satanás, potestades, espíritos imundos, legiões de demônios, são comandadas por esses príncipes, principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo mostra essa hierarquia. Paulo mostrando é o Espírito Santo, é Deus mostrando que o reino de Satanás é um reino organizado para se opor aos cristãos, para se opor aos desígnios de Deus. Então Satanás não quer ver uma nação próspera, Satanás não quer ver uma nação justa, Satanás não quer ver uma nação onde os seus líderes trabalham em prol do povo, trabalham em prol da população, dos pobres, trabalham em prol daqueles menos favorecidos. Ele não quer ver justiça, ele quer ver injustiça. Satanás quer ver retaliações, guerra, derramamento de sangue, ódio. Satanás quer ver isso. O povo está fazendo aquilo que é de direito deles. Os trabalhadores,
os caminhoneiros e toda a classe trabalhadora e toda a população brasileira que não aguentam mais esse sistema, eles estão usando as armas que eles têm. As armas humanas, que é a paralisação, as manifestações e toda a movimentação. E eles estão corretíssimos, eles estão certos. Agora, a igreja, os cristãos, os crentes, os evangélicos, seja lá quem for, tem que usar as armas aqui, de 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 4, quando diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quem são essas fortalezas? As fortalezas são os príncipes de Satanás. Toda a artimanha satânica, todo projeto de Satanás, o inferno, meus amados, eles têm reunião. Satanás, ele faz reunião no inferno com os anjos dele. Ele faz reunião com os demônios, ele faz reunião com os principados, as potestades, porque ele designou para cada nação, Satanás designou um príncipe. Satanás designou anjos, potestades e principados para comandar estados, para comandar bairros. Satanás designou. Talvez você pense que não, mas ele designou. Quando o Senhor Jesus expulsou um endemoniado ali, os demônios, as legiões do endemoniado gadareno, eles pediam a Jesus para que não expulsasse para fora daquela província, porque certamente eles tinham um comando ali, eles tinham um príncipe que ia subjugá-los, um príncipe ou um líder no reino espiritual que os comandava ali naquela região e que os designou para operar ali, e que na perda daquela batalha ali eles poderiam sofrer retaliações daquele príncipe por ter perdido aquela batalha. Então o reino de Satanás é movido pelo ódio. O reino de Satanás é movido pelo ódio. Então eles são muitas vezes atormentados. Esses demônios baixos são atormentados pelos próprios príncipes, principados e potestades de Satanás, quando eles falham em alguma missão. Então eles rogavam a Jesus para que não mandasse para fora daquela província, porque eles tinham sido designados para atuar naquela província. Mas Jesus ordenou que eles saíssem e que eles entrassem nos porcos, naquela manada. E ali eles entraram e se precipitaram no abismo. Então o reino de Satanás é um reino onde há designações para atuar em nações. Eu vou dar um exemplo disso no livro de Daniel, no capítulo 10. O livro de Daniel, você pode conferir, no capítulo 10 diz assim. Daniel, capítulo 10, veja o que diz. Quando o anjo Gabriel veio trazer a informação, veio trazer revelações para Daniel, o príncipe da Pérsia, a Pérsia é o Irã. Daniel 10:20 diz: sabes, pois, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aí diz aqui ainda, no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim, ou defronte de mim, 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então veja bem que existe uma hierarquia no reino de Satanás. Veja que aqui diz que o príncipe do reino da Pérsia. Quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Que o anjo Gabriel foi impedido de atravessar as regiões celestes para chegar até Daniel. Agora, por que Gabriel não pôde passar? Porque Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel não tem liderança de guerra. Não foi um anjo que Deus conferiu para ele
lutar com príncipes. Ele é um anjo de missões especiais, de mensagens especiais. Ele é um anjo que assiste diante de Deus, mas não é designado para a guerra. Existe um anjo, um líder angelical que tem essa função. E esse líder angelical é Miguel, o príncipe Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais. É um príncipe. Na hierarquia espiritual do reino de Deus, ele é o príncipe dos exércitos celestiais. O príncipe aqui diz, está bem claro aqui, diz aqui que Miguel, ele veio, eis que um dos primeiros príncipes, ele veio para tirar o príncipe da Pérsia. Quem é a Pérsia? A Pérsia é o Irã, meus irmãos. E que é o Irã? Qual é o comportamento do Irã diante dos cristãos e diante de Israel? É o país que mais odeia Israel. Por quê? Porque por trás desse país, desse sistema lá que atua no Irã, tem um príncipe influenciando toda essa conjuntura, influenciando esse comportamento dos persas, do Irã, contra Israel. Ele usa o Irã para destruir Israel. Veja que tem um príncipe. Então no Brasil, meus irmãos, tem um príncipe. Há um príncipe nas nações. Satanás designou um príncipe. E o príncipe que atua aqui no Brasil é um príncipe que atua em diversas formas de corrupção, em diversas formas de pecado. O príncipe que atua aqui no Brasil, ele designa anjos para influenciar esses homens. Ele designa anjos para odiar os cristãos. Ele designa anjos para levar o povo à escravidão da idolatria, da orgia, do assalto, da criminalidade, das drogas. Satanás está por trás das drogas. Satanás está por trás da cocaína. Satanás está por trás da maconha. Satanás está por trás da idolatria. Satanás está por trás da prostituição, das orgias. Satanás está por trás de todo esse sistema maligno que tem atuado no Brasil. Satanás está por trás de todo esse sistema religioso que está atuando no Brasil, que se opõe a Deus. Ele se utiliza desse sistema. Então ele se utiliza desses homens. Ele se utiliza dos governos, de quem está acima dando ordens para fazer os pequenos sofrerem. Então esse povo que está aí, lá no Congresso, que está lá nesse sistema maligno, nesse sistema corrupto, tem uma influência diabólica. Por isso que é preciso que nós como igreja, que você como igreja, façamos a nossa parte, ajudemos a nossa nação com as armas que nós temos espirituais. Nós temos armas espirituais, como disse o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, não são carnais. As pessoas estão usando as armas delas carnais, que é de direito, que é a paralisação, que são os movimentos, as manifestações. Mas nós cristãos, você como igreja, você que diz que é servo de Deus, você que diz que é cristão, né? Você tem armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos que contribuir com a oração. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos esse poder. O Senhor Jesus disse em Lucas 10:19: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força, todo o poder do inimigo. Veja, poder do inimigo. Ele próprio disse que os demônios têm um poder limitado. Em relação ao homem é poder. O poder pertence a Deus e todo poder está nas mãos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas os demônios têm poder para fazer milagres, para influenciar
tem poder para operar milagres, tem poder para fazer coisas que você não faz ideia. Eles têm um poder que não foi retirado deles. Satanás não perdeu o poder como um anjo. Ele tem um poder limitado, abaixo de Deus. Tanto prova que o príncipe da Pérsia, Gabriel não pôde. Gabriel não pôde lutar com ele. Teve que chamar Miguel, que é um príncipe, um dos primeiros príncipes, que é o príncipe dos exércitos celestiais, que é o líder, que é o arcanjo Miguel, que lidera os exércitos celestiais, o qual Deus designou ele para lutar, para exercer a função de liderança no exército de Deus, dos anjos. Porque Deus não vai se trocar com demoninho. Deus não vai se trocar com Satanás. Deus não vai se trocar com o inferno. Então Deus, ele designa anjos. Ele tem exércitos. Por isso que um dos nomes do Senhor é Jeová Sabaote, ou Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Que exército é esse? Que é esse exército que Deus tem, que é chamado Senhor dos exércitos? Os exércitos celestiais. Então Deus não vai se trocar com o diabo. O diabo é nada para Deus. Então Deus vai e manda os exércitos dele para lutar com Satanás, como vai acontecer na guerra que vai ser travada no céu após o arrebatamento ou no momento do arrebatamento. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, que é Satanás. E ele vai ser lançado na terra. Então Deus, ele não se troca com o diabo. Deus não vai estar perdendo tempo com Satanás para estar se trocando com ele, não. Porque se Deus for lutar, o próprio Deus diretamente de Satanás, ele se é dissipado. Essa é a realidade. É dissipado. Ninguém pode deter Deus. Então Deus designou Miguel, que é quem é como Deus. Quem é como Deus? Não tem ninguém. Então Miguel representa Deus. O nome dele quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus? Quem se compara a Deus? Ninguém. Então quando Miguel se coloca na frente de Satanás, ele está dizendo, eu sou representante de Deus, dos exércitos celestiais. Então o diabo não pode vencer Miguel. Então existe uma guerra espiritual. E está havendo essa guerra aqui no Brasil, uma guerra espiritual que os cristãos não conseguem enxergar. Os evangélicos não têm visão de guerra espiritual. A maioria não tem. A maioria não tem. Fala a língua, profetiza, rodopia, faz isso e aquilo, vive suas doutrinas, vive seus usos e costumes, mas guerra espiritual, visão de batalha espiritual, no mundo espiritual não tem. Tem crente aí que tem até medo dos demônios. Falou em demônio, ele já fica perturbado. Não quer ficar clamando sangue de Jesus, com medo. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Tem que ter medo de Satanás, medo dos demônios. Tem que encarar ele. Agora você tem que estar submisso a Deus. Você tem que estar envolvido com Deus, porque eles são perigosos. O diabo, ele é um adversário perigoso. Ele designa cada demônio para agir especificamente. E eles são perigosos. Ele faz um estrago na vida de uma pessoa que não tiver com a proteção divina. Essa é a realidade. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5,8: Vigiai, sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo foi bem claro: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lá em Efésios 6, 12, 13, 14 em diante você vê. Ele dá toda a armadura para você poder vencer o mal, para poder vencer Satanás e seu inferno. As astutas ciladas do diabo. Os dardos inflamados do maligno. Né? Então nós como cristãos, meus irmãos, temos que contribuir com esse momento brasileiro usando as armas poderosas em Deus. Usando o jejum, usando a oração. Faça um jejum pelo Brasil. Faça um momento de oração especificamente pelo Brasil, de 10 minutos, 20 minutos, 15, meia hora, 1 hora. O tempo que você, de madrugada, de tarde, de noite, reserve um momentinho com Deus para orar, para Deus intervir nessa nação. Porque tem muita gente sofrendo. Tem crianças, tem jovens, adolescentes, idosos. Tem os hospitais que precisam de atendimento. Enquanto Jesus não vir, as pessoas vão precisar ser atendidas em hospitais.
Você não faz ideia do que a quantidade de pessoas doentes em hospitais, e eu sei porque eu trabalho no sistema, eu trabalho no hospital há 28 anos e vejo a necessidade da população, do povo, precisando de atendimento, numa fila, não consegue medicação, não consegue atendimento no médico, não consegue exame, não consegue cirurgia, não consegue nada muitas vezes. É um problema terrível. É esse sistema corrupto, o culpado é Satanás, usando esse sistema corrupto, usando esses homens que se colocam nas mãos dele para, com suas ganâncias, com seus egoísmos, com suas idolatrias, com seu satanismo, com suas bruxarias, com seus crimes, porque tudo isso tem origem no coração de Satanás. Satanás é o culpado de toda essa parafernália na terra. Ele é o culpado de tudo isso. Agora, os homens se colocam fazendo a vontade dele, não se submete a Deus, não quer obedecer a Deus, então obedece ao diabo. Aí Satanás usa eles como instrumentos. E esses homens são instrumentos de Satanás para gerar toda essa perturbação na nação. Por quê? Porque tem um príncipe de Satanás atuando, designado para fazer toda essa coisa aí que está sendo feita aí no Congresso, no Supremo, na presidência, na corrupção e em todo esse sistema comunista que nós temos visto. Porque Satanás, ele levantou o comunismo, o socialismo, ele levantou o comunismo, é inimigo de Deus. O comunismo é contra o cristianismo, é ateu, é contra a palavra de Deus. E quem é que está por trás desse ódio à palavra de Deus, fazendo de tudo para a palavra de Deus não ser propagada, para que o Brasil não seja liberto, para que o Brasil não se converta, as pessoas, os brasileiros não se convertam? É o diabo, meus irmãos. Então vamos usar as armas poderosas em Deus, a oração, o jejum. Vamos usar as armas de Deus para a destruição das fortalezas. Não vamos deixar de orar pelos caminhoneiros, não vamos deixar de orar pelo exército, pelas forças armadas, não vamos deixar de orar pelos policiais, pela polícia, porque todas essas instituições, elas são levantadas por Deus, e você pode ver isso. Você pode ver, veja na sua Bíblia aí, lá no 1 Pedro capítulo 2, nos mostra isso. 1 Pedro 2 mostra que nós temos as autoridades que são designadas por Deus. Está aqui. Amados, 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então Deus se utiliza das autoridades para botar na cadeia aqueles que são criminosos, para botar na cadeia aqueles que são corruptos, para botar na cadeia aquele que mata, que rouba, que estupra, que viola a lei. Já pensou se não tivesse polícia? Já pensou se não tivesse as autoridades, a polícia federal? Se não tivesse a polícia civil, se não tivesse a polícia militar, se não tivesse o exército, marinha, aeronáutica? Era um caos de criminalidade. Já é tendo, imagina se não tivesse. Então nós temos que orar por essas autoridades. Temos que abençoar essas autoridades, pedir para que Deus dê sabedoria a esses homens que estão na liderança, esses homens que estão no exército, marinha, aeronáutica, para que Deus use eles, para que Deus levante eles, para que acabe com essa corrupção que está aí, com esse sistema corrupto que está imperando no Brasil. Então nós precisamos orar, meus irmãos, orar pelo nosso país, orar pelas autoridades e orar pelo que vem aí daqui para frente, porque vai ter alguma ação vai existir por parte do exército, das autoridades superiores, das forças armadas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que nós oremos pelo Brasil.
você possa jejuar pelo Brasil, orar, gastar um tempo com Deus, para Deus poder agir, porque Deus é movido pela oração, meus irmãos. Senão não precisava orar. Deus é movido pela oração. Ele quer que nós clamemos e nós oremos por essas situações. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, este país, essa nação nas tuas mãos. Colocamos as autoridades, colocamos o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias federal, civil, militar. Colocamos as autoridades do poder judiciário nas tuas mãos, Senhor, para que sejam julgados aqueles que têm praticado crime na nossa nação. E nós oramos pelo teu povo, a tua igreja. Levanta intercessores, levanta homens e mulheres, Senhor, ungidos por ti, intercessores para interceder por esse país, para interceder pelas autoridades. Levanta homens e mulheres, Senhor, para clamar por esta nação, para que o Senhor venha intervir nesse sistema corrupto. E faz justiça, meu Pai, com esses homens que estão destruindo a nossa nação, que estão destruindo nosso povo, o pobre. Senhor, tem misericórdia, meu Pai, dos que sofrem, dos caminhoneiros. Tem misericórdia desses homens, pais de família, trabalhadores, Senhor, que são honestos, onde seus filhos, suas esposas estão em casa, os aguardando, onde eles, Senhor, lutam tanto para colocar o pão sobre a nossa mesa, através do seu trabalho, através do transporte. Aí está a prova, Senhor, que se eles pararem, a gente não tem o pão sobre a mesa. Muitas famílias não têm. O Senhor é fiel, o Senhor não vai deixar faltar para o teu povo. E mesmo assim, aqueles que não são cristãos, o Senhor não deixe faltar, porque tem jovens, crianças, adultos, tem idosos, tem pais de família, todo cidadão, aquele que, meu Deus, trabalha honestamente, não deixa faltar o pão de cada dia sobre a mesa de nenhum, meu Pai. Eu tenho orado, Pai, pelo teu povo, tenho orado pelo Brasil, tenho orado pela tua igreja, tenho orado pelos cidadãos brasileiros, tenho orado pelos caminhoneiros, tenho orado por todos aqueles que precisam de oração, Pai. E tenho orado até pelos aqueles que são corruptos, para que o Senhor faça justiça e para que o Senhor liberte esses homens. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tem misericórdia desse Brasil, Pai. Nós amamos nossa pátria, Senhor. Eu te peço, meu Pai, entrega em tuas mãos esse país, entrega em tuas mãos, meu Pai, tudo o que vai acontecer daqui para frente, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas eu tenho que fazer minha parte. Desperta o teu povo para lutar com armas poderosas, espirituais, a oração, o jejum e toda a arma espiritual, meu Pai, contra as forças de Satanás, contra todo o sistema maligno que opera através do inferno, dos principados, potestades e príncipes de Satanás. Eu te peço, Pai, e te entrego em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.